que é algo que dá tanto problema para nós, que é essa questão de obra dos condôminos. Obra do condomínio, ela é um pepino, mas é sempre aquilo que eu falo, né? É um pepino, mas é que eu tenho a gerência desse pepino. Agora, quando a gente fala de obra dos condôminos, é algo que eu tenho a gerência até uma determinada parte, né? Até uma determinada parte eu tenho gerência. Mais do que isso, eu não tenho gerência. Não... Por quê? Porque às vezes essa obra fica escondida. A gente tem que ter acesso a essa obra. Então não é uma obra que depende totalmente da gente, né? Então acho que esse é um dos problemas grandes que a gente tem, a gente não conseguir ter acesso a essas obras, não conseguir adentrar e por vezes a gente ser entregue um tipo de projeto e em algumas situações ser feito outro tipo de projeto, ser feita outra situação, né? Ser feita outras questões com relação a isso. Então, às vezes o pessoal acaba trazendo uma situação, a gente vê outra. Eu já viu vários memes da internet do pessoal quebrando viga estrutural, tirando aí o que menos, digamos ali, o que está atrapalhando ele, para ele poder fazer a obra que ele quer. E às vezes a pessoa não tem noção, né? E hoje a gente tem muito prédio com alvenaria estrutural, o que torna ainda isso mais perigoso, né? Torna isso mais complicado ainda, e aí a gente vê que pode dar uma dezena de problemas. Bom, mas antes de iniciar aqui mesmo, de passar a palavra aqui, eu quero agradecer aí, sempre algumas empresas que estão com a gente aí, quero agradecer aí a Singular. Singular é uma empresa de facilities, ela atua em boa parte do Brasil. Então, se você quer fazer alguma alteração, quer conhecer aí como é que funciona o processo de terceirização de serviços, dá uma conversada com eles. Eles têm um processo bem interessante com relação a isso, uma equipe bem treinada, que facilita muito essa questão aí da terceirização. Outra empresa que está junto com a gente aqui também é a Ceros. A Ceros é uma garantidora, ela atua em todo o Brasil, desenvolvendo garantias, empréstimos, enfim, uma série de benefícios para condomínio. Então, quem precisa, de fato, dá uma conversada com a Ceros aí, quer fazer algo nesse sentido, ele sempre tem aí algo bem interessante para demonstrar, tá? E também quem está sempre junto com a gente é a Folk. Folk é uma empresa de portaria remota, faz todo o processo de monitoramento de condomínio, instala portaria remota, enfim, e também atua em várias capitais aí, tá? E também não posso deixar de falar aqui do Clube Sim. O Clube Sim é um clube de síndicos que nós temos em Curitiba aqui, mas ele está se estendendo para o Brasil todo, onde a gente conversa, troca ideias e, de fato, fala muito sobre esse mercado condominial. Beleza? Pessoal, vocês sabem aqui, quem quiser, aí é só levantar a mão para falar, eu vou dando a palavra aqui, a gente vai conversando. Aqui é muito um bate-papo, a gente não tem professor de Deus aqui, né? O que a gente tem aqui é a gente que quer aprender, quer desenvolver, quer melhorar um pouco mais a sua régua no mercado condominial. E eu vou aqui ampliar aqui a imagem da Nilara, né? Para a gente poder conversar junto aqui, com a Nilara. E quem puder também, diga aí da cidade, ó, de onde você está falando, até para a gente saber aonde está chegando aí, ó. A Aline é lá de Brasília, o Gustavo aqui, que eu me lembro que é de Palhoça, enfim, várias pessoas, o Seno lá de Porto Alegre, enfim, gente do Brasil todo aí participando com a gente, mais gente vai chegando aí ao longo da nossa conversa. O Bruno Carvalho lá de Bauru também está por aqui, enfim, o Vitor lá do Rio de Janeiro. Ó, Vitor, nós estivemos juntos lá no Copacabana Palace. É verdade, eu estive lá em setembro, outubro, se não me engano, né? O Rio de Janeiro é um lugar muito especial, muito bacana. O pessoal desenvolve muitos eventos lá, um povo bem animado para evento de fato. Né? A Carol aqui lá da Almirante Tamandaré, tá por aqui também. Enfim, muita gente boa chegando aí. Nilara, bom dia, boa tarde, não sei se você já almoçou. Antes de mais nada, seja bem-vinda, obrigado por estar por aqui. Boa tarde a todos, uma grande alegria participar. Eu sou super tua fã, Paulo Coelho, acompanho o teu trabalho e Poxa, tenho acompanhado o dia a dia, né? Então, eu sou a Nilara Piecas, eu sou engenheira, eu vi que tem alguns gaúchos, eu me formei na UFCM, lá em Santa Maria, vi que tem um pessoal de Porto Alegre. Eu trabalho com condomínio desde 2008, e a gente vai se familiarizando com os problemas. Então, esse assunto é uma realidade que é uma problemática bem frequente, né? Em 2014 foi criada a normativa, que eu vi algum colega aqui escrevendo a respeito, que é a 16.280, que é a respeito da gestão de reforma.
depois de várias tragédias. Eu diria que ela é um dos pilares. O segundo pilar é o próprio regimento. O síndico não consegue gerenciar, fiscalizar uma obra se não tiver um regimento bem embasado. Porque nesse regimento, ele tem que estar lado a lado com a NBR. Hoje a gente vê bastante alteração, atualizações junto ao regimento, justamente para o síndico ter essa autonomia de poder cobrar, que fica aquela coisa solta, né? E nessas atualizações da NBR, hoje em dia, a gente trabalha com gestão de reforma, que qualquer pessoa que precise fazer uma reforma na sua unidade, ela tem que entregar uma RT. Além dessa RT, tem que entregar esse plano de gestão, que ele vai conter o quê? O que vai fazer de reforma no apartamento? Na realidade, Nilara, só um pouquinho, só antes de você entrar no assunto, deixa eu só exemplificar um pouco para vocês aqui, pessoal. Eu e a Nilara, nós estamos num condomínio agora, atuando em conjunto. Então, assim, a Nilara, aqui, ela já tem uma extensa aí, rede de clientes, conhece muito do setor, e ela está fiscalizando uma obra minha, né? Na realidade, é uma obra que nós já estamos há quase 2 anos juntos, né, Nilara? Trabalhando junto ali, uma obra gigante, uma obra grande, e a gente tem passado muito por isso, né? E essa questão, de fato, aí, dos moradores fazerem obras, às vezes a gente fica meio vendido, né? Será que ele está fazendo aquilo que está no papel, de fato? Eu acho que a gente, como síndico, a gente fica muito nessa, né? A gente fica pensando nisso, será que ele está fazendo o que tem que fazer mesmo, ou não está fazendo? Enfim, então, o que a gente quer exemplificar hoje, né, Nilara, é passar esse passo a passo aqui, né? Eu trouxe um documento aqui, a Nilara trouxe outro, a gente vai encaminhar para vocês depois isso aí, gratuitamente, mas, de fato, esse passo a passo, para vocês entenderem. E uma coisa que o pessoal pergunta muito, não sei se vai se entrar nesse assunto agora ou não, e quem tiver pergunta vai colocando ali. O pessoal pergunta muito até que ponto que a gente tem que solicitar um RT. Eu acho que isso é um ponto bem complicado, né? O cara vai trocar de piso, precisa de um RT de fato? Será que isso é necessário? E aí a gente fica naquela, né, Leonardo? Será que esse cara não vai furar a manta para fazer esse piso? Então, é onde que a gente, de fato, fica nessa série de questionamentos ali, tá? Pode continuar, Nilara. E ainda complementando essa questão, eu acho assim, que é mais ou menos onde eu vou chegar. Existem etapas, mas as etapas têm que ser verdadeiras. Não adianta ter uma RT e não ter um profissional fiscalizando. E o pessoal quer fazer muita gambiarra, muito ajuste para se beneficiar. Então, nem sempre, por isso que também o condomínio, o síndico, é um papel importante, mas também não tem obrigação de ficar todo o tempo na obra. Então, por isso também pode contar com profissional de engenharia, né, para auxiliar. É sempre que eu digo, né? Eu estava conversando, nem me lembro com qual síndico estava conversando esses dias aí, e a gente estava falando, né? Não tem como você tocar uma obra grande se você não tiver um engenheiro junto com você. Isso é difícil, gente, porque cai direto no nosso. Quando você vai para uma assembleia, você mostra lá quanto vai custar a assembleia, quanto vai custar a obra, tudo, e aí você fala, a obra vai custar tanto aqui, a gente tem mais aqui 3, 4, 2 mil aqui de um profissional que vai fiscalizar a obra. Não, mas como? Para quê? Pô, isso aí você consegue olhar, a gente olha aqui também. Pessoal, depois que o negócio dá errado, que sobra no nosso, ninguém vai lembrar daquilo que você economizou na assembleia. Ninguém vai lembrar. Vai sobrar sempre para o síndico que não fez a frente ali e contratou, né? O Vitor está falando que é sempre no nosso. Então, assim, tem que ter de fato esse profissional, né? Gente, ajuda muito, né? Pode continuar, né, Lara? Então, basicamente, qual que é o principal, o inicial do síndico é aquela documentação que a gente estava falando, que seria a RT e seria o gestão de reforma. Por quê? Porque, como o Paulo tinha falado, o pessoal fala que vai tirar somente o piso, mas quando tu vê, vai trocar toda a tubulação, vai querer mexer numa prumada. Então, sabe, a obrigação nesse plano de gestão é dizer o que vai fazer, casando com o regimento interno, que é o horário, qual elevador usar, como fazer, onde descartar as caliças. Então, assim, existe esse documento que a NBR obriga, que é esse plano de reforma, mas ela tem que estar paralela ao regimento também ela vai estar descrito assim, olha, nós nas sextas-feiras a gente pode usar o elevador para tirar a caliça até
o período da manhã, um exemplo. Então, essas questões têm que estar bem alinhadas, para quando o síndico analisar juntamente com o engenheiro, ou só ele analisar, ele vai tirar essa dúvida, olha, vai querer mudar todo o layout do apartamento. Bom, nada contra a pessoa mudar todo o layout, mas e o esgoto da cozinha vai atirar onde? Né? A gente tem detritos, eles são diferentes efluentes. Então, assim, a gente tendo essa gestão, a gente vai entender exatamente o que ele vai fazer. E tu vai se sentir seguro, se não achar, se for pouca coisa, tu verificar que é pouca coisa, tu realmente pode não contratar um engenheiro teu, mas tendo uma obra complexa, não tem como não. Particularmente, eu já peguei bastante situação de sinistro, tem bastante sinistro que eu pego. E atento, porque a pessoa já teve gente que rompeu laje para mudar a laje, para botar uma caixa de escada na laje. Então, assim, vai cada coisa, o pessoal quer. Teve um apartamento, um prédio bem alto aqui na nossa cidade, que quebraram todas as vigas, todas. Não caiu porque tinha parede, que, lógico, o papel da parede não é segurar, mas é comum, acontece. Então, não deixavam o síndico entrar na unidade. Para vocês terem noção, foi feito perfil metálico, fibra de carbono, assim, bastante tecnologia no apartamento, para conseguir garantir a segurança. Então, o objetivo principal dessas demandas não é ser chato, é realmente garantir a integridade. A alteração de fachada é outro ponto que a gente vê bastante por aí. O pessoal começa a descaracterizar a fachada e acaba vai desvalorizando o imóvel. Então, não é só questão estética, mas é a questão de valorização, e é o bem de todo mundo, né? Então, também é outro ponto. Outra questão que a gente vê, a questão estrutural. Sobrecarga durante a própria obra, daí tem a fase de execução, liberou, mas durante a execução tem que cuidar com a sobrecarga de materiais, chega com muito saco de argamassa, a questão de interferir em duto de churrasqueira, a parte elétrica também é muito importante. O pessoal, alguns condomínios querem botar piso aquecido, que demanda uma carga elétrica muito alta. Então, o que eu vejo também quando a gente faz fiscalização? Se não mudou o disjuntor da entrada, que não adianta trocar da caixinha da entrada do apartamento e manter aquele outro, ou não pode, tem que manter a carga original de projeto. Então, assim, o que a gente enxerga? A gente tem que ficar em cima das pessoas, porque são muitos. Eu tinha um condomínio que, inclusive, fiquei 8 anos, todo o período de entrega do empreendimento, tendo, às vezes, 80 obras simultaneamente de reforma. Então, é uma correria atrás das pessoas que fazem bastante arte. São uns artistas. Deixa eu só puxar aqui, alguns aqui que estão comentando aqui no chat. Aqui. O Vitor falou ali da 1680, né, que ela foi instituída após o desabamento do Edifício Liberdade, e até por falar nesse Edifício Liberdade, deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês provavelmente acompanharam, gente, essa situação, mas só para a gente aproveitar aqui e deixar isso muito mais claro ainda, eu acho que todos vocês acompanharam aí esse prédio aqui em Jaboatão dos Guararapes. Esse aqui foi uma obra feita, essa obra aqui, o morador do térreo tirou algumas paredes e ele simplesmente fez a obra do jeito que ele queria. E aí, gente, ficou o prédio desse jeito. O prédio começou a apresentar umas rachaduras, a Defesa Civil foi até lá e interditou o prédio. Por causa bem disso que a Nilara comentou aí, por causa dessa situação. Então, olha até onde, gente, que vai a nossa responsabilidade com relação a isso aí. Claro que o morador ele pode fazer as questões escondidas ali, a gente não sabe, mas a gente precisa ter o nosso plano de documentação exatamente para a gente estar muito bem resguardado com relação a isso, porque a possibilidade de a gente ter um problema com relação a isso aí é grande. Então, de fato, isso é algo que aconteceu, serve como advertência, extremamente triste, sorte que não morreu ninguém, né? As pessoas saíram antes, mas de fato pode dar esse tipo de problema. O Isaac, que é lá do Rio de Janeiro, o Gerson aqui está perguntando se a RT ela não seria só para serviços de risco, Nilara. Então, a pintura, esses serviços não é obrigatório, mas quando tiver demolição e alteração do layout já é necessário.
que é o que consta lá na norma, né? A Franciele colocou aqui, além da RT para a segurança do síndico e do próprio condomínio, tem algum outro documento necessário de ser exigido? Declaração, o termo de responsabilidade assinado pelo proprietário da unidade e pelo engenheiro? Então, isso. Franciele, você leu aí o meu o material que eu preparei para vocês. Exatamente no meu material que eu preparei para vocês aqui, que eu vou distribuir depois, tem ali uma declaração de responsabilidade civil, tá? E também, tanto pelo proprietário como pelo engenheiro, arquiteto responsável técnico da obra. Então, tem isso. No final, eu vou distribuir esse documento para vocês poderem utilizar. Pode falar, Nilara. E no próprio termo de gestão de reforma, quem tem que assinar é o arquiteto junto com o proprietário. Ou o engenheiro, o arquiteto, né? Profissional junto com... Então, são essas formas de respaldar o síndico. O Giovanni aqui, Bazella, falando aqui, antes nudez, sou a favor da nudez, antes nudez do que no nosso. O Vitor aqui falando também sobre a questão da alteração de fachada. Essa alteração de fachada, fechamento de sacada, vamos fazer uma live só para a gente falar disso, que isso é muito assunto, tem muita coisa. Tem aí direito autoral, enfim, tem muita coisa aí em cima disso, tá? Pode continuar, Lara. Então, e durante a execução, o síndico ele tem autonomia para entrar na reforma. É ali que tu vai conseguir ver muita coisa. Por exemplo, um exemplo, não é liberado banheiro, o pessoal coloca banheiro. Então, a gente vai bater com o regimento, um exemplo, pode piso aquecido, pode banheira, pode... Então, a gente, com a vistoria, tu vai ver se realmente está sendo cumprido aquele plano de manutenção. Outras questões, por exemplo, nas demolições é uma hora que dá muito problema, possivelmente naquele prédio ali também, que o Paulo me mostrou, ou foi alguma demolição errada, ou foi uma sobrecarga, um ou outro. Então, assim, o pessoal usa ar-condicionado, perfura vigas estruturais. Então, assim, a hora que está o prédio, na hora da demolição, eu considero uma das etapas mais importantes para que haja fiscalização. No acabamento final, não tem problema, mas a questão da demolição é onde tu acha os problemas, por exemplo, iria só trocar o piso, acabou danificando uma prumada. E deixa ali, depois, não mexi em prumada, e acaba sobrando para o condomínio, porque a prumada é do condomínio. Então, a questão de fazer esse acompanhamento, eu diria que é preventiva, é como se fosse 90% dos problemas é ali que são detectados, sabe? E, posteriormente, quando chega ao fim a reforma, a gente vai fazer um termo de encerramento, cessar o acesso dos funcionários e arquivar esses documentos, que foi aquele termo de garantia, de declaração de responsabilidade civil que o Paulo falou, mais o termo de gestão, e aí ele vai arquivar. Um exemplo, se começar algum problema, isso serve para um histórico de manutenção. Por exemplo, começou uma infiltração na fachada. Um morador fez um nicho, só um exemplo, fez um nicho. Então, vocês conseguem entender o condomínio se aquela obra está impactando em alguma patologia futura. Então, é uma forma de se proteger, sabe? Deixa eu só ler aqui. Oi, Caio, você está falando alguma coisa, Caio? Demanda carga elétrica. Eu acho que está... Deixa aqui. Acho que não era o Caio. Fica tranquilo, Caio, não tem problema não. Deixa eu abrir aqui para a Alessandra. A Alessandra levantou a mão. Alessandra, pode falar. Oi, Paulo, tudo bom? Bem, você como vai? A gente estava falando muito aí também das ARTs, né? Aqui no prédio, por exemplo, nós fizemos as alterações das sacadas para quem queria nivelar o piso, porque a gente estava modificando o envidraçamento, porque tinha alguns apartamentos que estavam ainda com aquelas janelas de abrir, né, de correr, e hoje está naquela moderna que a folha desliza para um único lado. E a gente teve vários problemas aqui, porque nós fomos fazer toda a parte da verificação de bombeiros, do projeto que foi feito por um arquiteto, e algumas empresas que estavam fazendo essas esquadrias, né, para colocar o envidraçamento, eles deram a RT, assim, sem verificar o projeto,
eles deram... A gente tinha o engenheiro do condomínio, né? E então, assim, os vendedores, né? Essas empresas, elas simplesmente eles fizeram, sabiam o projeto, porque a gente mandou. Todo mundo teve problema, porque a parte de baixo do nível, né, da estrutura tinha que ter 13 centímetros para encaixe de vidro, tudo. Ou seja, eles deram a RT aleatoriamente, sem fundamento. Nós tivemos que refazer de todos que fecharam com diversas empresas, todo mundo teve que alterar aquela estrutura embaixo. Então, assim, a gente sabe que a RT é realmente feita para parte estrutural, de tirar uma parede, de trocar o vaso de lugar, porque tem a tubulação, né? Tem o cano, tem todo. Só que em relação às varandas também, o pessoal está dando RT assim aleatoriamente. E isso é muito sério, porque a gente vê que se você não tiver um engenheiro na obra para fiscalizar, as empresas elas vão dar o famoso jeitinho para dar a RT para os moradores. E às vezes o morador não quer pagar o engenheiro e acaba usando a RT dada por essas empresas. E isso é bem complicado, né? O que a gente vê. Na realidade, são empresas que vendem RT, né, Nelara? Isso de qualquer forma. é absurdo, né? Mas existe. Existe, né? Mas lembrando, né? É claro que tem que verificar muito se essa RT está paga também. Tem isso também, né, Nelara? Está paga. E pior que está paga, Paulo. Está paga? Paga. Os que fazem não pagar, não pagam, né? Porque... denunciar para o CREA. Eu tinha que denunciar para o CREA. Eu acho isso tão horrível. Eu vejo gente... Eu faço bastante também... eu faço essa gestão de fiscalizar para síndicos, né? O que eu encontro de gente que faz um monte de coisa, diz, mas eu tenho RT, mas a RT não te dá livre-arbítrio, sabe? A RT, ela não passa por cima dos direitos ou pelas responsabilidades. Então, assim, para mim isso é um crime. É um crime porque o engenheiro, por mais que não seja um ser iluminado, mas ele tem uma responsabilidade sobre a vida das pessoas. E, por exemplo, o trabalho que vocês fizeram em fechamento, ele é muito importante. Se sai voando uma folha de vidro em cima de uma pessoa, de um carro, então é muito risco, é muita responsabilidade para fazer uma RT sem enxergar. Então, assim... Não, exatamente, Lara, porque, inclusive, eu sou advogada, e aí o meu medo, na hora que eles fizeram errado o nivelamento, né, do suporte embaixo, né, do trilho, o meu medo é da folha ficar sambando conforme o vento. Uhum. E aí a gente começa a pensar, fala assim, tudo bem, eu tenho tela, o vidro vai acabar segurando se acontece alguma coisa. Mas a maioria aqui não tem, é só o envidraçamento. Então, esse negócio desse mercado de venda de ART, ela existe. Inclusive, até o engenheiro que fez, né, o acompanhamento, ele também comentou. Isso também é uma coisa que a gente fica, às vezes, meio refém, porque a gente até colocou que vai ter que colocar o engenheiro para entrar no apartamento de todo mundo para fazer a fiscalização, porque a gente não pode deixar. Deixa eu abrir aqui agora para o Antônio. Oi, Antônio, pode abrir o microfone. O Antônio levantou a mão. Oi, Antônio. Oi, boa tarde a todos. Só passar aí uma experiência, tá? Quanto a essa questão da fachada e da questão de fechamento, né, de varanda. Eu fui síndico num prédio que a construtora tinha uma varanda nos apartamentos da frente que pegavam a sala e um quarto, né? Saía de um quarto e da varanda para a varanda. E a construtora fez abertura geral, como foi, eles quebraram a parede entre o quarto e a sala para aumentar a sala e abriram a saída para a varanda, pegando toda a varanda, ou seja, diferente de todos os outros apartamentos. A construtora entregou assim pro proprietário, que pediu isso, né, para a construtora, e ela fez.
você tem uma ideia que às vezes não é só o proprietário que faz, né? Mas a construtora colabora com a coisa errada. Ah, isso tem vários casos, viu? De construtora fazendo isso, viu? Vários. Aí tem alguns aí, a gente tem que até fazer algo aí, uma live para a gente conversar sobre isso, né? Oi, Nelara, pode continuar aí, por favor. Tem a moça perguntou, Tati, se seria uma alteração de planta, né? Geralmente a gente diz que faz um as-built de projeto. Então, por exemplo, essa questão da construtora, ela tem que ter entregue um projeto atualizado para o condomínio. Até se você puder explicar esse as-built aí e a importância dele, Nelara, por favor. As-built é o seguinte, serve tanto para área privada quanto área comum. Um exemplo, vamos fazer uma mudança no layout ou na estrutura de alguma área comum, a gente tem que ter o projeto e as atualizações de tubulação, de elétrica, de hidráulica, para ficar arquivado, que é a mesma coisa que a gente tem os projetos originais do prédio. Então, quando faz qualquer atualização, é nossa obrigação arquivar um novo projeto, como está agora. Então, como está em loco e como está agora, porque posteriormente a gente precisa para fazer as manutenções. Então, é uma coisa simples, mas existe até a normativa que exige isso. Perfeito. Bom, gente, vamos continuando aqui, que a gente entrou vários assuntos aí, mas só para a gente não perder o fio da meada, para a gente falar sobre essa questão de obra dos condôminos, né, do que a gente precisa, de fato, solicitar. Uma das primeiras coisas que a gente sempre fala, né, quando a gente comenta sobre isso, é que foi aquilo que a gente já comentou, se a obra ela inclui ali quebra de paredes, alterações da estrutura elétrica, substituição de materiais, tem que ter ali, gente, um engenheiro, um arquiteto, tá? Tem que ter, porque o que acontece? O que tem gente que quer levar no jeitinho, não quer contratar um engenheiro, não quer contratar um arquiteto, quer fazer de qualquer forma, ele quer fazer. E aí, detalhe, gente, não é a casa dele, né? Ele não mora na estrutura sozinho. Ele mora numa estrutura que ele divide com outras pessoas. Toda essa estrutura. E precisa ter. E aí, Nelara, o que é importante, eu acho que diferenciar muito, que a gente se confunde muito como síndico, o que significa uma RT de projeto e uma RT de execução? Ou o que é uma ART, assinatura de responsabilidade técnica, ou o que é uma RRT, um registro de responsabilidade técnica? A diferença entre eles, para a gente deixar bem claro isso. Boa pergunta. A primeira questão, qual a diferença de ART e RRT? RRT é a responsabilidade técnica do arquiteto. É como se eles estavam todos com a gente no mesmo conselho e foi aberto. Então, é só uma nomenclatura. As duas têm a mesma validade, tanto a RRT de arquiteto como a RT de engenheiro, que é o que significa a palavra? Anotação de responsabilidade técnica. A RT, inclusive, ela tem um poder de contrato, ela pode, vamos dizer que acabou que durante alguma reforma não sabia, não existiu, não fez esse termo que o Paulo vai anexar para vocês, de responsabilidade civil, mas ela tem e puxa o contratante dela. Então, é uma forma de técnica, um conselho que puxa a responsabilidade. E o Conselho de Engenharia, ele tem uma lei federal, que é desde 66, então, assim, ele está respaldado nesse sentido. Então, resumidamente, as duas RRT e ART tem a questão de procedência, tem autonomia para ambos os profissionais. Não existe diferença. Por exemplo, se vocês daí quiserem fazer na área comum um grande reforço, daí eu já considero que teria que ser um engenheiro. O arquiteto já não está no escopo de trabalho dele fazer grande reforço, mas nas obras menores, dois profissionais podem atender. Quanto à pergunta de RT de projeto e execução, a norma diz que a gente tem que ter RT de projeto e execução. Porque se acontece qualquer acidente e vocês têm só de projeto, vocês não vai ter um responsável técnico. Então, a RT de execução, eu acho tão mais importante quase que a de projeto. Porque a RT de execução, ela fala que a pessoa vai cumprir o projeto
executado, e durante a execução acabam surgindo muitos problemas, e acabam, às vezes, muitas de vocês devem ter prédios mais antigos, que nem tudo está documentado, nem tudo, acaba se debatendo com algumas situações que, nossa, está longe de muita gente, e para isso que tem que ter um profissional, para na hora de uma emergência, ter esse conhecimento técnico para poder atendê-los, né? Então, quando vocês fazem a fiscalização, foi excelente a tua pergunta, Paulo, tem que ter a RT de projeto e execução. Perfeito. Porque é muito comum eles apresentarem apenas uma RT, né? O que eu falo, gente? Sempre quando você está com esses documentos em mãos aí, no caso o condômino, né? Ele está ali com uma ART ou com uma RRT, que é de um arquiteto, eu sempre falo, ó, me encaminha por e-mail isso, tá? Me encaminha por e-mail para que eu possa analisar. Mas uma coisa, deixa eu só concluir, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa. O arquiteto ele só pode fazer em uma RT projeto e a outra execução. O engenheiro pode botar na mesma RT projeto e execução, na mesma RT. Perfeito. O morador tendo esses documentos ali, eu peço para ele me encaminhar isso por e-mail. E aí eu analiso, às vezes sozinho, ou às vezes com conselho. Agora, gente, vamos pensar que isso é uma obra complexa, de repente. Eu não sou engenheiro, eu não tenho expertise para isso. Não é uma obra simples, é uma obra que envolve muita coisa. Como é que eu vou analisar uma obra dessa e dar ok? O que eu faço nesses casos, gente? Eu fecho ali com o engenheiro, com o arquiteto parceiro para analisar esse projeto. Eu levo para um profissional para analisar. E detalhe, quem paga esse profissional é o morador. Não é o condomínio, porque é uma obra do morador. Então, isso são coisas que tem que deixar bem claro, gente, exatamente para o morador entender, porque é uma obra dele, a gente vai ter um engenheiro arquiteto para analisar a obra dele, né? Exatamente para que a gente, como síndico, como condomínio, a gente consiga analisar isso com muito mais seriedade. Aí vamos dizer que, por exemplo, ele te mandou a RT, te mandou lá a RT de execução de projeto, ou RRT, ele te encaminhou ali o projeto todo, você encaminhou para um engenheiro, um arquiteto, esse engenheiro, arquiteto, ele deu ok. Vamos dizer que a obra esteja pronta, né? A obra seja aprovada, no caso, né? E aí o que acontece? A gente precisa fazer a etapa que a gente chama lá do gerenciamento da obra, né, Nelara? Que é o quê? Que é o que ele vai utilizar, qual material, cronograma que ele vai utilizar nessa obra. Isso é importante também, né? Sim, o que acontece? Já tem que estar no plano os materiais e a gente vai compatibilizando durante a execução. Todos esses procedimentos, eles têm que estar já no plano de manutenção, no plano de gerenciamento da reforma. Então, a gente vai compatibilizando. Qualquer coisa normal, a gente já sabe que está mudando o rumo da obra, né? Vamos pensar que, de repente, o cara apresenta lá um martelete de 10 quilos, né? Por que ele vai apresentar um martelete de 10 quilos se ele não vai demolir tanta coisa assim? Ou um martelete mais pesado que isso? Alguma coisa não está batendo, né? Por exemplo, na compatibilização, que nem eu tinha falado do ar-condicionado. Se já existe infra, ótimo, mas se vai mudar, a gente vê que o caminho é complexo. A gente já analisando no projeto vê assim, mas aonde vai puxar água? Vai passar por onde? A tubulação que é bem grossa de PVC, de cobre. Então, assim, essas coisas no projeto, tu consegue se antecipar que alguma coisa não está certa. Por exemplo, vou nivelar a sacada. Bom, depende do nível, vai ter que usar um isopor de alta densidade. A gente já tem no regimento esses procedimentos. Então, atualmente, a gente deixa bem listado no regimento, eu enxergo, assim, nos condomínios que a gente trabalha, tipo 1, tipo 2, que é o tipo 1, que é aquela coisa, eu vou só pintar a casa. Vou só botar um vinílico ou um laminado, beleza. Vou mudar, e o restante, toda demolição, quebra, essas questões, aí já é tipo 2, que não precisa, daí a gente também, mesmo quando o morador fala que é tipo 1, que não vai fazer nada, cabe a gestão, que nem o Paulo falou, porque o pessoal vai acabar puxando, às vezes, outras coisas, que muda o plano de gestão, voltando sempre ao plano de gestão. Isso que a Nelara levantou aí, gente, do ar-condicionado, quem não teve problema com isso, né? E aí tem muito morador que quer colocar ar-condicionado de qualquer forma, quer colocar de qualquer jeito o ar-condicionado, e aí sempre qual que é a primeira questão que a gente fala, né? Questão elétrica. Tem capacidade, de fato, da gente colocar um ar-condicionado? É possível a gente colocar esse ar-condicionado ali pela questão elétrica? Ok, pela questão elétrica é possível, mas é só esse o problema? Gente, não é só esse o problema. O problema que foi que a Nelara falou, o problema tem água,
né? E eu tenho outro problema, que é claro que hoje está bem menor, mas a questão do barulho, vibração. Tem ar-condicionado que à noite ele é terrível, ainda mais os mais antigos. Então você tem uma série de situação antes de você liberar aí uma questão de ar-condicionado ou algo assim, ó. Deixa eu ler mais algumas coisas que chegaram aqui, Nilara, só para a gente não se perder, para conseguir ler de todo mundo aqui. O Bazella falando sobre os direitos autorais do projeto, o Marcelo falando que todo serviço tem que ter a RT de engenharia, a Franciele comentando que recentemente o engenheiro e o proprietário se recusaram a assinar o termo de responsabilidade e a declaração. Eles alegam que a RT já supre tudo, que é a norma. Você não desceu sua liberação, né? Seu documento liberando essa obra também. Tem que ter esse memorial de obras. Esse material que eu vou mandar para você, gente, eu chamo de memorial de obras, que eu sempre alinho com o conselho e depois eu mando para os moradores para seguir esse material ali. A Carol aqui perguntou novamente, só para a gente deixar claro, troca de piso entra na regra de demolição? Sim. Sim, porque vai ter demolição, tu pode pegar tubulação, essas coisas. Então, pela norma, a demolição, sim. Perfeito. Mandar um abraço para o meu amigo Denilson também, Denilson que é lá do Chapinhal também, está por aqui também. Aqui, o gerência ali, Nailara, está por aqui, ele falou aqui que no Recife, esses prédios, caixões, é bem conflitante com os manuais de engenharia. Isso não ocorre apenas com pequenas construtoras. O condomínio que ele gerencia atualmente é de uma grande construtora e o projeto simplesmente não contemplou ajudas de dessolarização, obrigatórias por normas. Resultado, estamos tendo obras há 56 meses para rasgar a estrutura do edifício, garagem, todo 44 andares para fazer isso. A falta dessa junta fez com que extremidade abrissem mais de 2 centímetros nos muros no último andar e uma parte caiu. Olha só. O tamanho... A estrutura ela perde, a dilatação não é brinquedo. Quando eu me formei há quase 20 anos atrás, a gente não dava muita atenção. Hoje eu super respeito juntas. Elas não são besteira ali que dá infiltração, que dá problema estrutural, então é importante. O Marcelo aqui falando que no plano tem que estar explícito ali a entrada do síndico com o engenheiro, assessor do condomínio, caso tenha, né? Caso tenha ali, tudo combinado. A Nelara, fizeram uma pergunta aqui, Nelara. Não considera essa vistoria predial acaba sendo excessivamente superficial, especialmente pelo fato de não abranger a avaliação da unidade autônoma? O que o Vitor está falando? Em algumas cidades no Brasil, gente, não sei se é o caso aí de algumas de vocês, a vistoria predial ela é obrigatória. Alguns por 1 ano, 2, 3, depende muito de cidade para cidade. No nosso caso aqui em Curitiba, ela já foi 3 vezes para a Câmara, não vingou ainda. E ele está perguntando se isso é muito excessivo, se é só um olhar meio por cima disso. O CREA está pedindo algumas, eu tenho feito laudos o CREA está solicitando aqui em Curitiba algumas cidades, alguns condomínios, eu já fiz. O Rodrigo aqui em obras dentro das unidades autônomas que podem impactar elementos estruturais, posso exigir a emissão de RT, mesmo sendo na área privativa? E na ausência desse documento, como fica a responsabilização civil e regressiva em caso de dano ao coletivo? Quer falar da primeira parte, Nelara? Eu me perdi aqui nas perguntas. A primeira questão é sobre vistoriar a parte comum, mas não vai conseguir ver a parte interna, é isso que ele falou? Não, ele falou que obras dentro das unidades que podem impactar no condomínio como um todo. Posso exigir emissão de RT? Pode. Você tem que exigir essa emissão, né? Tem que exigir. Mesmo que seja em área privativa. É chato, então a gente tem que seguir a cartilha. O documento que o Paulo emitiu é muito bom. Ajuda bastante. E assim, a gente, mesmo tendo um documento bem feito, que nem o Paulo fez, a gente pega e trabalha com a realidade do condomínio de vocês. Vocês vão pegar aquele documento e vão juntar com o regimento, com as considerações que vocês acham importantes também. Exatamente. E na ausência desse documento, como fica a responsabilização civil? Bom, a primeira coisa que eu faço, Rodrigo, eu como síndico, eu não libero essa obra. E se a obra continuar, eu faço a emissão aí de multa para essa unidade. Notifico ela extrajudicialmente, continuando, a gente faz a notificação judicial. Exatamente, porque é isso. O que esse cara está fazendo lá? Será que esse cara está tendo algum cuidado? A possibilidade desse cara tirar alguma coisa dessa estrutura que possa abalar as outras unidades é imensa. Se ele já não tem essa responsabilidade, a gente pode esperar tudo vindo de uma pessoa dessa, né?
Olha o Gerson aqui. Teve um caso recente que o condômino retornou uma coluna de sustentação porque retirou, aliás, uma coluna de sustentação porque estava atrapalhando a sua visão. O Giovanni riu, mas isso, gente, é comum demais, né, Nelara? Nossa, sério. Já aconteceu também, o pessoal, conforme o projeto que as pessoas querem fazer, quero fazer uma coifa, desbasta a viga, desbasta, sabe? Então, é comum, é bastante coisa. E, gente, por isso que a questão do rapaz ali falou da reforma, só querendo complementar, a gente para a obra, não deixa ter a obra, não deixa o prestador de serviço entrar, notifica, que nem o Paulo falou, não se mantém, porque se a pessoa não é coerente para o síndico, o engenheiro entrar, ou não está querendo ser transparente, boa coisa não é. Quem está tranquilo, não, pode olhar, tira dúvida. Agora, tu vê que a pessoa está agindo de má fé quando já começa a travar o acesso do síndico. O que eu falo só, gente, nesses casos aí de travar o acesso, tenho muito cuidado com isso. Eu tive um condomínio, na época da pandemia, o apartamento tinha 400 metros quadrados, a unidade, fica bem no alto do Cabral ali, é um bairro nobre aqui, e ali estava fazendo uma obra durante quase um ano, essa obra. E aí, o pessoal preocupado, o que está fazendo essa obra, o que está fazendo, antes de eu entrar, né, logo que eu entrei no condomínio. E aí, alguns moradores, junto com o síndico anterior, falaram, não, vamos acessar aqui a obra para ver, está aqui, está ali, os pedreiros, operários, a gente vai entrar na obra para ver o que está acontecendo. E aí, eles entraram na obra, eles viram que estavam, de fato, ali, desbastando uma viga irregular, né, uma série de coisas, notificaram a moradora, ok, deu tudo certo. Qual que foi o problema? A moradora notificou o síndico e moradores que entraram na unidade dela por invasão de privacidade. E detalhe, ela ganhou. Ganhou. Olha só, gente. Fica atento com isso. Vai entrar, a gente tem que pedir para entrar. Me permita a entrada. Claro, se ela não deixar entrar, aí você entra com outras questões. Mas não vai entrar na força no peito. Não pode. Que se tiver, mesmo que ela não esteja ali, esteja em obra, gente, foram ali 5 foram processados por ela. Por mais errado que ela esteja, eles também acabaram dando razão para ela, né? A Carol aqui está colocando aqui a construtora entregou vários atos com alteração de parede que não constam em projeto e entrega ao condomínio. O que fazer? Carol, você precisa, de fato, notificar a sua construtora e pedir o que a Nilara falou ali do projeto as-built, que é uma alteração desse projeto que teve, do projeto original teve uma alteração, você precisa pedir, de fato, essa situação, tá? Ainda mais se isso for na área comum, tá? Você precisa solicitar isso, ok? A Franciele colocando aqui de novo, ó, e tem engenheiro que alega que só poderá emitir a RT se o condomínio lhe apresentar a planta e o projeto original do condomínio. O que fazer quando não existem mais esses documentos, nem na prefeitura, nem no cartório, porque já é um prédio muito antigo? Caberia mesmo ao condomínio apresentar esses documentos ao engenheiro da unidade que pretende fazer a reforma? E aí, Nilara, eu não tenho documentação prédio, mas como é que faz? Eu tenho prédio assim. O ideal seria ter, mas qualquer profissional vai trabalhar, vai fazer a sua própria inspeção. Um exemplo, vai em loco e demarca onde está a estrutura. Para nós, engenheiros, saber onde tem uma viga, um pilar, é tranquilo. Outra questão, a carga, o que eu posso fazer nesse prédio? A gente vai olhar o regimento e vai usar a carga base, 150 quilos por metro quadrado. Então, assim, tu não vai saber exatamente onde está passando o cano nunca. Isso, beleza, hidráulico, não tem o que fazer. Mas as diretrizes principais, que são a questão estrutural, tu consegue identificar. Então, por isso que também tem que ter um profissional que entenda. É fácil pedir a planta, beleza, se tem, mas é importante ter essa questão de gerência, porque também acontece de ter, que nem não lembro o nome da pessoa que agora há pouco falou que entregou por questões diferentes. Então, tem que ter uma pessoa que vá fazer esse projeto e execução, tem que analisar e prestar atenção, porque eu já me fui em vários apartamentos que estavam com a planta distinta e tu entender onde que está o estrutural, aquela questão, cabe ao profissional fazer esse estudo. E o profissional, mesmo não tendo um projeto, ele consegue, sim, determinar as questões estruturais e onde estão os chaves. Agora, quando passa aqueles caninhos na parede, realmente pode pegar, perfurar algum cano dentro da unidade. E a parte elétrica, tu olha a parte elétrica no dimensionamento, o disjuntor da entrada, tu consegue ver bom, elas têm 50 amperes a entrada, então não aguenta um ar-condicionado, 2 ar-condicionados, 63 de amperes, já consigo botar 3 ar-condicionados tranquilamente. Então, assim, por isso que tem que ter o conhecimento. Vocês não
as pessoas não estudaram para isso, qualquer pessoa. Então, o engenheiro tem que ter essa qualificação para dar a proteção e o respaldo técnico para vocês. Exatamente, para a gente não ir de qualquer maneira. O Marcelo Lima colocou aqui, através do projeto de execução, é onde entra o as-built, conjunto de documentos, plantas, desenhos técnicos que registram fielmente uma obra após a finalização. Foi isso que a gente conversou aqui. Adriana aqui, ó. Coincidentemente, o morador acabou de solicitar autorização para alteração do cano de gás, 10 centímetros para a esquerda. A minha resposta, tem que fechar a torre de gás, ter o responsável técnico, emitir a RRT só para esse serviço. A companhia de gás indica a empresa parceira para alterar o registro. Excelente, Adriana. Eu complementaria uma coisa, Adriana. Eu já atendi bastante explosão, já entendi. Sempre que tem gás, eu peço que seja feito o teste de estanqueidade. Tem que testar essas tubulações. Mesmo sendo uma medida pequena, eu particularmente, eu sempre peço a questão de teste de estanqueidade, porque pela norma também é obrigatório. Então, se quiser acrescentar, o pessoal que faz esses trabalhos já automaticamente eles testam. Então, eles têm que ter fechado com alguém, com alguma empresa que seja capacitada para testar. Exatamente, porque esse teste de estanqueidade aí, gente, é fundamental. Tem que ter, de repente a pessoa foi lá, e gás, gente, é uma coisa que a gente não pode brincar nunca, né? Ó o Denilson aqui, Denilson é meu amigo lá do Ganchinho, Denilson, depois que o Mercado Livre, Magazine Luiza e Amazon começou a parcelar em 12 vezes a compra de ar-condicionado, nossas vidas viraram um caos. É chapinhal, quer dizer, ele é chapinhal lá. É verdade. E sabe, eu queria acrescentar uma coisa ao Denilson, que aqui em Curitiba não tinha, ninguém quase usava ar-condicionado, parece tão meio louco, né, o consumo, e agora a gente está com as temperaturas bem extremas, então por isso que o pessoal quer o ar-condicionado. Exatamente. E virou uma casa lá de Colombo e fica aí zoando onde eu moro. Olha lá, o Vitor aqui lá do Rio. Sobre o ar-condicionado, é importante lembrar da ABNT 16401, que trata do projeto, instalação, operação, manutenção, enfim. É verdade, bem isso. O Vitor lembrou aqui muito bem sobre essa questão aí, dessa ABNT. Inclusive, gente, quem do grupo aí precisar, sabe que lá no meu link lá do Google Drive, eu tenho lá mais de 15 ABNTs disponíveis lá, para quem precisar. Vai lá e dá uma olhada. Deixa eu abrir para o Hussein aqui. O Hussein levantou a mão, Hussein. Havia esquecido. Hussein, pode falar, querido, por favor. Oi, boa tarde. Tudo bem, Paulo? Opa, tudo bem, querido? Tudo bem. Eu conversei com você até esses dias, a minha pergunta vai naquele sentido. Eu estou com uma obra no condomínio, o condômino que está realizando a obra é a engenheira. Ela assinou a RT. Eu achei que era conflito de interesses e ela fiz uma consulta ao CREA, ao CAL, né? E eles falaram que não há impedimento. Eu queria saber se isso porque assim, eu penso assim, você está fazendo uma obra, sou engenheiro, e eu mesmo vou fazer a minha obra no meu apartamento, não é um conflito de interesse? Não, porque não deixa de ter a responsabilidade civil e criminal ali em cima disso. Então, não tem problema nenhum, mas ali também já está uma coisa para te se resguardar, Hussein, era também manter o teu engenheiro dar uma olhadinha, não de uma forma armada, mas como qualquer outro morador. E eu utilizo bastante, eu vejo que os engenheiros são bem difíceis de trabalhar também, porque o pessoal tem muita confiança, porque conhece, né? E daí acaba, então, assim, é válido a questão do engenheiro do condomínio dar uma olhada para ti também ficar mais tranquilo, né? Exatamente, porque foi aquilo até que a gente conversou, né, Hussein? O cara, ele está assinando um RT, é o nome dele que está ali, né? Então, é o nome do engenheiro que está ali, o engenheiro que está assinando isso, e se for a obra dele, de qualquer forma, ele está ali assinando como responsável. Ô, Denilson, você quer complementar alguma coisa? Ele é um profissional habilitado, então ele é obrigado a fazer o que é certo. O único interesse que ele tem é fazer o certo. O outro interesse seria morrer, ele quebrar uma parede e o prédio cair e morrer. Se ele é proprietário, mora lá, né? Então não há interesse, a não ser morrer se ele fizer errado, né? Eu pergunto porque assim, vários moradores vieram me questionar por que eu liberei a obra, sendo que quem estava fazendo a obra era engenheiro e era um conflito de interesse, como é que eu ia fiscalizar? Eu falei, não, o condomínio tem seu engenheiro, ele vai fazer essa fiscalização. Mas o condomínio não vai pagar para fiscalizar a obra de um engenheiro. Não, quem vai pagar é ela, não sou eu. É o condomínio que paga.
Né? Daí ficou essa dúvida do conflito de interesse, muitos moradores ficaram reclamando, por isso que o meu questionamento. Ô, Paulo, Oi, pode falar. eu tô saindo que eu tenho um compromisso aqui, só queria complementar, dar parabéns aí pro Giovanni Bazella, que ele tá de Outubro Rosa e hoje fez a sobrancelha. Parabéns, Giovanni. Ele tá bonito hoje aí, Giovanni. Pessoal, ó, a Dani aqui, a Dani é lá do Rio, lá, minha amiga é lá do Rio. Ó, se quando o próprio condômino é responsável pela emissão da ART, é a mesma pergunta do Hussein. Assim, eu não sei se a gente pode entrar naquela de é imoral, mas não é ilegal. Eu não sei se dá para falar que é imoral a pessoa emitir ART, às vezes, da própria obra, porque foi isso que o Denilson falou. O interesse dele é que a obra seja bem feita. Então, assim, pode fazer, Dani. Não tem problema quanto a isso, tá? Ó, a gerência Lina Lara colocou aqui que o CCJC não aprovou em outubro de 2025 a lei para tornar a inspeção predial obrigatória? Ainda não, tá? Isso está vindo de cidade por cidade, pela prefeitura. Mandaram parabéns aqui para a Nilara também. A proposta que criou o laudo inspeção técnica de edificação, exigindo vistoria a cada 10 anos após o habite-se, é isso que o gerência Lara está falando. O teste de estanqueidade é sempre feito depois, né, Lara? Ele fez as adequações lá na rede de gás, aí depois, Adriana, é feito esse teste de estanqueidade. Exatamente quando eles vão meter pressão no cano para ver se não tem nenhum tipo de vazamento, tá? A Ana Cristina está por aqui também, minha conterrânea. Paulo, qual a norma de instalação para o ar-condicionado, né? Foi quem que colocou aqui essa norma? Eu já acho para você aqui, mas teve uma pessoa que colocou... Eu queria complementar. A parte de equipamento e funcionamento é engenheiro mecânico. A parte civil, daí é engenheiro, que a parte vai olhar a norma 6118, engenheiro civil, do estrutural, a parte hidráulica. Então, assim, são 2 profissionais que tem que estar ali. Se falarem que engenheiro civil entende de mecânica, é mentira. Tá. A 16401, tá? Dando crédito aqui, foi o Vitor, lá do Rio, que falou aí sobre essa norma, tá? O Vitor também continua falando aqui, ó, sobre o teste de estanqueidade do sistema de gás. Quando há identificação de vazamento, existem resinas selantes específicas aí. Eu sempre digo, esse tipo de coisa, gente, tem que ser feito por um profissional. Eu não acredito muito nessas resinas, mas se o profissional assinar, se for feito o teste, eu tenho muito receio, gente. Aquele prédio que explodiu... Laje Paraná. Laje Paraná, eu atendi. Eu atendi do Sofá, que é aqui perto, mas eu atendi do Village Paraná. Elas sentiam, eram 2 mulheres e uma criança que deu na explosão. E elas sentiam um cheiro de gás, daí estava um prédio novo, de uma construtora bem conhecida, e não ia, daí foram ligar o fogão e explodiu, assim, parecia uma guerra, assim, quando entrava. Tem um morador, que é um médico, num condomínio de alto padrão aqui no Coisa, amigo nosso, que sentiu o cheiro, ligou, parece um cara inteligente, ligou o isqueiro lá e queimou todo o rosto dele. Então, assim, gente, gás não é de brincar. Gás vai gastar 200 pila a mais e vai ter segurança, e a família... E não é só de vocês, é de todo mundo. Então, gás, eu não... Olha, eu trabalho bastante com patologia, a gente nunca, com sistemas hidráulicos, elétricos, libero bastante prédios novos, não recomendo ajustes, gambiarras, que isso não dá certo. Eu sou colega do síndico, que teve um prédio que 2 torres sofreram extremos danos, que foi ali em Porto Alegre, me esqueço o nome do prédio, ali, não esqueço o nome da cidade ali, Seno, que teve, foi há 2 anos atrás isso. Esqueço o nome da cidade que teve. Aí foi a cidade da região metropolitana aí de Porto Alegre. Foi extremamente sério o negócio, vazamento de gás. Esse que a Nilara falou, gente, foi um caso da explosão de um sofá que estava sendo impermeabilizado. Esse sofá explodiu, né, os produtos químicos. Acho que 2 pessoas morreram na hora, se não me engano. Outras 3 ficaram internadas. Um negócio terrível. Pessoas com mais de 90% do corpo queimado. Um troço terrível mesmo. Foi ali no portão, não foi, Paulo? Oi? Foi. Foi no portão, não foi? Nova Verde. A criança foi lançada quase do outro lado da rua, não foi? Isso, foi. Foi no portão mesmo. Eu trabalhava com um rapaz que morava nesse condomínio, ele ficou bem machucado, a esposa na UTI, quem faleceu foi o irmãozinho dela, de 11, 12 anos, ele foi ejetado do apartamento. Terrível isso, né? Então, por aí já fica, gente, a questão. Gás, a gente precisa ter
o máximo aí de cuidado. Ó, a Adriana colocou mais uma dúvida aqui bem interessante, ó. Para condomínios de casa, tem que ter as mesmas solicitações. Os meus condomínios acabei de iniciar. Iniciou uma obra antes de eu entrar em uma casa e não recebeu RT. Adriana, tem alguns pontos aí que tem que ficar atento quando o condomínio é de casas. Primeiro, se ele for um condomínio de casas prontas já, de parede geminada, você precisa ter essas documentações também, tá? Se ele for um condomínio que não seja de casas, de paredes geminadas, entram outras situações aí, que não são propriamente dito de RT, mas principalmente são de recuo. Tem que ter recuo tanto daqui desse lado, como tem que ter recuo do fundo, como tem que ter recuo da frente. E isso, a maioria das vezes, consta na documentação. Isso é um tremendo pepino também. Eu entrei no condomínio onde tinha esse tipo de casa, Nilara, e as casas construídas há mais de 20 anos, e as pessoas queriam aí regularizar esse tipo de coisa. Não regulariza mais, esquece. Já foi. Não tem mais o que fazer. O cara vai demolir metade da casa dele, vai entrar com uma ação, se pode ganhar, até pode que seja, né? A gente não sabe o que está na cabeça do juiz, mas, assim, é muito complicado. Então, assim, você pegou um condomínio novo nesse sentido, fica muito atento aos recuos, né? Os laterais, o frontal e também o dos fundos, fica bem atento com esse tipo de coisa. Se for geminada, tem que ter essas ARTs de fato aí, tá? Nilara, mais algum ponto que a gente deixou passar? Não, mas eu me coloco à disposição, se eu puder colaborar de alguma forma. Acho que o Paulo pode deixar meu contato. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que eu quero disponibilizar para vocês aqui. Cadê aqui? Janela, ó. Esse aqui, pessoal, é um memorial de obras que eu vou encaminhar para vocês, tá? Esse memorial de obras aqui, você pode colocar outro nome que você quiser aí, gente. Mas é o seguinte, tá aqui, instruções, comunicado para instruções de reforma. Se o morador for lá te pedir, falar, eu quero fazer uma obra aqui, como é que eu faço? Gente, pega esse material aqui, adapta ele aí para o teu condomínio e encaminha para o morador. É um negócio muito melhor, você vai se certificar, tá? Então, o que eu coloco aqui, como que tem que fazer, a BNT que tem que seguir, alguns passos, né? Eu falo desde aquele passo, ó, manda a RT, RRT, eu deixo tudo isso muito claro para o morador. No segundo passo, eu falo, com essa documentação em mãos, me manda por e-mail, né? Então, isso aqui eu estou mandando para o morador para ele me encaminhar os documentos. Aí, se a obra for aprovada, o que eu peço na obra? Quais vão ser ali as obras realizadas, quais os materiais utilizados e o nome das empresas e pessoas que vão transitar no condomínio. Gente, isso é muito importante para a gente saber quem é que vai transitar no condomínio, tá? Depois de toda essa entrega da documentação do plano de obras, aí sim, aí você libera essa obra, mas libera formalmente também. E quando a obra acabar, você pede para ele fazer ali um formulário de finalização de obra, tá? Esse formulário de finalização de obra aqui, gente, serve para ele se responsabilizar que aquilo que estava no projeto foi feito. Se ele faz alguma coisa que não estava no projeto ali, ele vai ter problema, tá? E aí eu encaminho também alguns formulários aqui. Eu encaminho aqui alguns cuidados fundamentais. Veja se faz sentido para o seu condomínio. Negócio mais óbvio e básico do mundo, mas a gente tem que ter. Qual o horário de obras? Mas isso já está lá. Mas explica para o abençoado, gente. O horário de obras é de tal hora, tal hora. Deixa muito claro para ele. Né? De tal hora é horário de obras, ok? Entrada e saída dos prestadores por onde? É pelo portão da garagem? É pelo elevador de serviço? É pela escada? Por onde é? Deixa claro isso também, tá? A retirada do resto de obras deve ser feita em saco fechado para não espalhar sujeira. Tem vários que usam aquelas ráfias, aquele saco de ráfia, que conforme ele vai passando, a gente vai deixando um rastro. Vai deixando um rastro no prédio todo, tá? Tem outra coisa que eu coloco aqui, gente, que a retirada das caliças, no máximo, deve ser das 14 às 16 horas. Por que eu coloco isso? Isso não está no regimento, não está na convenção, não está em nada. Isso fui eu que criei para o condomínio. Por quê? Porque nesse horário, pessoal, fica restrito esse horário a ele tirar a caliça. Passou às 16 horas, a zeladora vai limpar o elevador ou a escada, seja o que for. Para quê? Para que quando essa zeladora for embora às 5 horas, não chega o morador às 18 horas em casa e veja o prédio uma zona. O prédio está sujo ali, está sujo aqui, o pessoal está marca de cal aqui, ali. Aí o morador vai fazer o quê? Ele vai te ligar. Ô, Paulo, olha como é que está zoneado o prédio, como é que está sujo. Olha como é que está bagunçado isso. Então, assim, alinha isso com o teu pessoal, exatamente, para você não ter esse problema de elevador sujo, para a pessoa ficar o dia todo tirando caliça, sendo que ela pode colocar tudo no único horário,
e tirar todo esse processo, toda essa caliça, exatamente para sujar menos o condomínio, tá? Ainda com relação ao horário, gente, tem muitos condomínios que eles pedem que pare no horário do almoço. Tem gente que fala, pô, pelo menos no horário do almoço, silêncio. Então, veja isso, no seu condomínio dá para fazer isso, é sempre importante, ali do meio-dia, às 13h30, ó, para, que é horário do almoço agora, aí depois retorna, tá? Coloca ali sobre também a questão ali do peso do elevador. Eu já peguei, gente, pessoal levando quase 30 sacos de cimento no elevador. Vocês têm noção do que é isso? 30 sacos de cimento, o cara levando e fora eles. Ah, vamos aproveitar a viagem. Gente, destrói com o elevador, né? Dependendo da carga do elevador. Então, aqui coloquei mais algumas coisas. Eu vou mandar em um Word para vocês usarem. Ó. Então, primeiro anexo aqui, termo de responsabilidade da execução da obra. Tá? Coloquei aqui um nome muito simpático para o condomínio Pragas do Egito. Tá? Então, você vai lá, já que você é síndico do Pragas do Egito, você dá esse aqui lá para o proprietário assinar, o proprietário assina. No segundo aqui, termo de responsabilidade de execução de obra. Termo de responsabilidade técnica. Essa aqui, gente, é do responsável técnico, tá? Termo de responsabilidade de execução da obra, de finalização da obra. Então, esse aqui também o proprietário vai assinar que finalizou a obra. Lista de prestadores de serviço, nome, RG, telefone, que data que ele pode entrar e que data que é final, e assinatura do responsável da obra, tá? Pessoas que podem liberar prestadores, quem é daquele apartamento que vai liberar. Por quê? Porque vai que um cara desse entra, acontece alguma coisa, que nem a minha colega aqui, Ana Cristina, aconteceu semana passada, que foi levar um prestador lá, diz que ninguém sabe que o cara roubou um chinelo, o cara saiu com uma arma atrás do prestador, e no final, a Ana passou o dia todo na delegacia, o prestador foi preso, né? Uma loucura toda. Então, assim, é importante você saber quem que vai estar no seu condomínio ali, exatamente para você não ter problema, tá, gente? Tudo isso aqui, gente, é para a gente evitar problemas. Tudo isso aqui, de fato, é para a gente aí, sempre que eu digo, né? Parece até um pouco vulgar, gente, mas funciona. Nós, como síndicos, nós temos que ter aquela capacidade de ser o cachorro pitoco. E o que é o cachorro pitoco? O cachorro pitoco é aquele que não deixa rabo para trás, tá? Então, a gente não pode, de fato, deixar rabo para trás, que deixou rabo para trás, a gente deixou possibilidade, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que dê algum problema, que, enfim, que algo aconteça nesse sentido, e a melhor forma de a gente se precaver é a gente, de fato, ali, antes de qualquer problema, a gente pegar e conseguir aí, a gente resolver o problema. Pessoal, ó, eu vou deixar aqui o Insta da Nilara. A Nilara é minha parceira, gente, ela faz aí as minhas fiscalizações de obra, ela é uma pessoa extremamente competente. Se você tem uma obra, precisa no seu condomínio, aí inspeção, laudo, dá uma conversada com ela, eu tenho muita confiança no trabalho dela, e uma vez mais, Nilara, obrigado por você estar aqui, por você abrir aí um espaço aí na tua agenda para conversar com a gente. Obrigada, Adriano. Beleza, obrigado. Obrigado. Ela não é de São Paulo, a Nilara, né? A Nilara é aqui da nossa região, mas em São Paulo tem bons contatos também. Gente, eu vou encaminhar já para vocês lá no grupo esse formulário. Eu espero que eles ajudem de fato vocês aí, tá? Meu objetivo é esse aqui, é compartilhar um pouco dos meus documentos aqui, para que possa auxiliar vocês aí no dia a dia como síndico, porque está todo mundo aqui na mesma corrente, todo mundo aprendendo aí. Beleza? Gente, uma vez mais, muito obrigado. Uma boa tarde e na quinta-feira que vem estamos juntos de novo. Beleza? Valeu, boa pessoal. tarde a todos. Tchau, Nilara, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau.